e o versículo de número 2. Diz assim a palavra de Deus: e fez a minha boca como uma espada, o quê? Aguda, e com a sombra da sua mão me cobriu, e me pôs como uma, o que, igreja? Como uma flecha limpa, e me escondeu na sua aljava. E me diz: tu és meu servo, e Israel, aquele por quem é de ser glorificado. Então, nós estamos nesta campanha, né, de 2 Reis, que nós lemos 2 quinta-feiras, do rei Joás, né, que foi até o profeta Eliseu. Nós estamos vivendo essa fé, dessa campanha, da flecha da vitória do Senhor. Mas o que nós temos que entender? Nós temos que entender que nós somos uma flecha nas mãos de quem? Nas mãos de Deus, nas mãos do Senhor. E para a gente entender melhor, uma flecha, para que ela chegue no alvo, ela precisa ser trabalhada. Ela precisa ser trabalhada. De que forma? Eu não sei se você já, quando criança, você já brincou. Eu já brinquei muito de flecha. A gente fazia as flechas. Então a gente pegava uma faca, né, uma vareta, e a gente ia afinando ali, apontando ela, até que ela ficasse de forma para se usar. Não é verdade? E quem é um flecheiro, quem faz uma flecha, quem sabe fazer uma flecha, um arqueiro que mexe com isso, eles fazem bem direitinho, né? De forma que elas ficam do peso ideal para se atingir um alvo. Não é verdade? E nós somos uma flecha na mão do Senhor. Nós somos flecha de Deus. Então, para que nós estejamos de forma que Ele aprove, nós precisamos também ser trabalhados na mão de Deus. Amém, igreja? Quando o Jeremias, no capítulo 18, vai falar sobre o vaso do oleiro, a gente vai estudar como que se faz um vaso. É um processo muito complicado, muito difícil. O vaso ele é passado na mão do oleiro ali, ele é todo refinado, tem um processo para se tirar aquelas pedrinhas do barro, aquela coisa toda. E às vezes somos assim na mão do Senhor. E nós também, como flecha na mão do Senhor, nós às vezes somos passados por um processo também que dói. Sim ou não? Mas o importante é que nós sejamos uma flecha do Senhor, que sejamos um instrumento na mão do Senhor, ainda que venha doer. Porque quantas pessoas, elas têm uma falsa ideia, uma ideia errônea de que o fato de ela mudar de religião, tudo vai correr bem na vida dela. Tudo vai dar certinho. Não é verdade? As pessoas pensam assim: não, eu agora vou ser crente porque vai dar tudo certo. Vai dar errado. Muitas coisas vão dar errado. Muitas coisas vão dar o quê? Errado. Vocês estão compreendendo, sim ou não? Mas nós temos que perseverar até o fim. Quando o Ananias ouviu falar, quando Deus falou para Ananias que Paulo estava chegando lá, que era necessário que Ananias orasse por ele, ajudasse ele, ele falou assim: olha, Senhor. Primeiro ele fala com Deus, Deus falou assim, Ananias, ele diz assim: eis-me aqui, Senhor. Aí quando ele escuta falar de Saulo, melhor dizendo, de Saulo, ele diz assim: olha, Senhor, esse aí não tem jeito com ele não. O Senhor já ouviu falar do que ele faz? Ou, em outras palavras, o Senhor já ouviu falar da fama dele?
Esse homem, ele acabava com o povo de Deus. E o que Deus falou para ele? Ele é um vaso nas minhas mãos. E assim somos nós. E Paulo, ele fala que valia a pena sofrer pelo Evangelho. Diferentemente de hoje, muitas pessoas muitos querem ser apóstolos, bispos, pastores, né? Eles querem fama, querem ser reconhecidos, mas eles não querem sofrer pelo Evangelho. Eles querem ser até uma flecha na mão do Senhor, mas não quer passar pelo crivo, né? das dores. E nós temos que ser claros, sinceros, né? Nós temos que ser sinceros. Quando evangelizamos uma pessoa, às vezes a pessoa fala assim: olha, eu quero ir para a igreja porque eu sei que vai... Sim, muitas coisas vão mudar. A primeira coisa que Deus vai colocar no coração dela é a paz. É ou não é verdade? Quando você se converteu, a primeira coisa que você sentiu foi uma alegria enorme. Você sentiu no coração um desejo de servir o Senhor, você conseguiu dormir à noite, você conseguiu ter paz em meio às guerras. E isso você quer que outras pessoas venham ter. Não é verdade? Particularmente comigo foi assim. A primeira coisa que Deus fez na minha vida foi me dar paz. Às vezes eu estava passando um tormento, mas por dentro eu tinha paz. E a primeira coisa que Deus faz. E às vezes as pessoas têm uma ideia totalmente equivocada sobre o que é servir ao Senhor. As pessoas pensam assim: olha, eu vou vencer em tudo, né? Eu vou arrebentar em tudo que eu fizer. Meu irmão, tem muitas coisas que Deus, Ele vai permitir que dê errado na sua vida. Muitas coisas que você vai fazer e você vai ver que não deu certo. Mas isso significa que Deus não é na sua vida? Não. Muitas coisas nós vamos fazer vai dar errado mesmo. Porque tudo tem o seu tempo determinado. Tem coisas na nossa vida que não acontecem porque é para o nosso bem. Talvez você fez uma prova, não passou naquela prova. Aí você diz: mas eu orei tanto o Senhor, eu queria tanto passar nessa prova, e Deus não permitiu que você passasse. Aí passou uns tempos, aí você fez outra prova, e você passou, e você está lá onde você quer, aonde Deus te honrou, Deus te abençoou, né? Às vezes, na vida sentimental, talvez você conheceu alguém, e era, né, o amor da sua vida. Aí quando vê, você descobriu que não. Aí Deus colocou uma pessoa tão boa nos seus caminhos, na sua vida. Aí você olha para trás e diz: está vendo? Se eu fosse ficar resmungando, se eu fosse ficar xingando, não. Deus, Ele sabe o que é bom para nós. Deus, Ele sabe o que é o melhor para nós. O que nós devemos fazer é deixar Ele trabalhar em nossas vidas, né? Nós precisamos deixar o Senhor trabalhar por completo em nossas vidas. Às vezes nós entregamos ao Senhor uma parte da nossa vida, mas tem coisas que nós não queremos que Ele toque. Não, Senhor, aqui eu resolvo. Não, isso aqui vai ser eu que vai resolver. Aí dá errado, as pessoas falam: mas eu orei, mas eu fiz jejum, mas eu fiz campanha, eu fiz isso e fiz aquilo outro. Não. Existem coisas na nossa vida, até mesmo lutas nas nossas vidas, que não precisamos lutar, que Deus vai lutar por nós. Amém? Tem peleja, tem batalha que não é nossa. Não adianta a gente tentar mesmo, não. Tem peleja que é do Senhor, é Ele que vai vencer por nós. Mas nós precisamos estar nas mãos dEle. Amém, igreja? E o versículo, ele diz, que nós lemos, diz assim: e me escondeu na sua aljava. Às vezes, tem pessoas que estão na aljava, estão guardadas pelo Senhor, né? E o que acontece? Está cômodo ali para ela, ficar na aljava. A flecha é para ser o quê? Atirada. A flecha, ela tem que ter um alvo para se acertar. E assim somos nós. Eu fico observando às vezes na igreja.
Às vezes na igreja as pessoas ficam cômodas. Aqui está bom demais. Está bom demais. Não. Eu creio que você precisa ser usado. Você precisa ser lançado. Amém, povo de Deus? Aí a pessoa pensa assim, poxa vida, mas eu não sei fazer, eu não sei orar, eu não sei pregar, eu não sei louvar, eu não sei nada. Mas sabe sim, sabe? Eu fico vendo aí, tem pessoas que têm um talento tremendo, né, para a glória de Deus. Hoje eu vejo a importância das pessoas terem a liberdade para se fazer as coisas para o Senhor, né? Eu vejo ali a dedicação da Caroline, né? A dedicação dela, chega cedo, procura ajudar ali, né? Para estar fazendo a transmissão. Uma bênção nas mãos do Senhor. Quer dizer, ela saiu da aljava. E muitas pessoas às vezes ficam ali na aljava e falam assim, não, a outra foi. As flechas às vezes ficam na aljava e fica assim, não, vai sair outra ali, eu não vou precisar sair, vai sair outra no meu lugar. Nós precisamos estar prontos para o que der e vier na obra de Deus. Amém? Às vezes, tem muita gente que observa a vida de um pastor, de um presbítero, e fala assim, aquele ali é um homem de Deus, ali é um homem de oração. Às vezes tem uma irmãzinha sentada lá no banco, no cantinho do banco, que ninguém às vezes dá crédito, né? Vamos dizer assim, a pessoa fala assim, não, é somente uma irmã que está ali, a irmã fulana de tal, mas aquela oração que aquela irmã faz na madrugada segura a igreja. Aquela oração que aquela irmãzinha faz de joelho de madrugada pela vida do pastor, pela vida da irmã, do irmãozinho, da igreja, é o que sustenta. Amém, povo de Deus? É uma flecha do Senhor. E tem pessoas que, como eu disse, as pessoas querem ser reconhecidas, querem ser vistas. Mas não, o Senhor sabe olhar na aljava e o momento certo, amém? E de nos pegar, nos lançar, e nós não podemos dizer assim, não, Senhor, eu não posso, eu não quero. Não foi assim com Moisés. Moisés, não, Senhor, eu não sei nem falar, meu Deus. Jeremias falou, Senhor, eu não passo de uma criança. Quantos homens de Deus disseram não ali? Disseram assim, não, eu não sou capaz. Eu vejo o trabalho aqui na igreja, eu fico observando, eu penso que bênção que é, né? Às vezes o pastor ali escolhe as irmãs ali, os irmãos, fala assim, irmão, você vai ficar responsável por isso, por aquilo outro. Eu acho maravilhoso isso, porque tem pessoas que elas se destacam muito no que fazem, na obra do Senhor. Glória a Deus. É uma bênção. E a igreja ela tem que ser assim. Existem pessoas responsáveis pela obra social da igreja, existem pessoas responsáveis por outras áreas da igreja. É uma bênção. Pessoas sendo usadas por Deus aqui, nesse ministério. Amém, igreja? Glória a Deus. Deus, Ele quer contar contigo. Às vezes a pessoa pensa assim, Deus, Ele precisa de mim. Ele precisa? Não. Ele quer te usar. Ele quer contar contigo. Ele quer contar comigo. Jamais eu posso pensar que Deus, Ele precisa de mim. Não. Ele quer me usar. Ele quer que eu seja um vaso nas mãos dEle. Um vaso de bênção. E você também. E você não pode colocar os empecilhos. Você tem que ser aqui, como está escrito aqui, uma espada aguda. Aqui a minha boca, e fez a minha boca como uma espada aguda. O que é uma espada aguda? Sabe o que acontece? Você, como uma serva do Senhor, quando você está na sua casa, e você vê algo que não procede de Deus, a sua boca ela é uma espada aguda. Você vai falar algo, e a sua boca é como uma espada. Vai cortar aquilo que foi falado que não procede de Deus. Amém? Eu lembro, alguns anos atrás, eu estava visitando uma irmã minha, que morava no bairro Bedesque, na época, há uns anos atrás, e do nada me deu uma aflição, uma vontade de vir embora. E um outro irmão meu.
Ela falou para mim, espera um pouco, eu vou fazer um café. Eu falei, não, eu quero ir embora. Mas por que essa pressa? Eu falei, não sei, eu quero ir embora. E eu desci e vim embora. E eu estava a pé. Quando eu cheguei na ponte, aqui nessa ponte, dessa ponte que eles falam do Bedesque, né? Aí o meu irmão, a gente conversando, meu irmão falou para mim assim, você não notou nada diferente não? Eu falei, o quê? Ele falou, aquele rapaz ali, ele está meio estranho. Eu falei, vou lá conversar com ele. E quando eu cheguei na ponte, aí tinha um rapaz debruçado na ponte, eu cheguei e falei com ele, ô amigo, está tudo bem? Ele não respondeu. Eu falei, meu amigo, está tudo bem? Aí quando ele olhou para mim, eu vi que ele não estava bem mesmo. Tinha um problema espiritual ali. E eu falei, esse rapaz não está bem. Aí falei para ele, meu amigo, eu posso te ajudar? Ele falou para mim assim, olha aqui, eu vou jogar ele aqui de cima. Eu vi que não era ele. Eu falei assim, Satanás, eu te repreendo em nome de Jesus. Sai da vida desse moço agora. Agora. Aí peguei no braço do rapaz, vim tirando ele devagar e vim orando por ele, repreendendo aquele mal. Quando nós saímos da ponte, o rapaz voltou em si. Ele falou para mim assim, quem é você? O que eu estou fazendo aqui? Onde eu estou? Eu falei para ele, meu amigo, onde você mora? Ele falou para mim, olha, eu moro em tal lugar. Eu falei, eu vou te levar na sua casa. Eu levei esse rapaz na casa dele, chamei a esposa dele, conversei com ela, expliquei a situação para ela. Quando eu expliquei a situação para ela, ela falou assim, moço, muito obrigado. Eu falei assim, você precisa levar esse rapaz, seu marido, numa igreja, para que alguém ajude ele com esse problema espiritual. Ele tem um problema espiritual. Ela disse, tudo bem. Passou-se uns anos, alguns anos, agora 1 ano e meio mais ou menos, eu encontrei com ele. Só que eu lembrava da fisionomia, mas não lembrava de onde era que eu tinha conhecido ele. E comecei a conversar com ele e tudo, aí comecei a puxar onde ele morava e tudo, aí eu lembrei que era ele. Aí falei para ele assim, meu irmão, algum tempo atrás aconteceu assim, assim, assado. Ele baixou a cabeça e começou a chorar. Falou para mim assim, realmente era eu. Ele falou assim, eu não tenho como te agradecer. Meu irmão, sabe o que é isso? É você ser flecha na mão do Senhor. É a sua boca ser uma espada aguda. Amém? É você cortar o mal aonde você estiver. Aonde você vê que existe algo que não é de Deus. Você se deixar ser usado por Deus ali. Você ser um profeta de Deus aonde você estiver. Profetizar a bênção ali. Deixar o Senhor te usar. Aí você diz, mas eu não sei falar, eu não sei. Imagine se eu fosse olhar para a minha capacidade. Na hora eu falei assim, está repreendido, Satanás. Você vai sair dele. Vai sair dele. E saiu, e o moço, depois disso, ele falou para mim assim, a minha vida é uma bênção hoje. Eu falei, glória a Deus. Há 1 ano e pouco atrás encontrei com ele, ele falou que a história dele mudou. Amém, igreja? Sabe por quê? Porque você é um instrumento de Deus. Porque você se deixa ser usado por Deus. E tem tantas pessoas, ao invés de ser usado por Deus, tem sido usado pelo maligno. Infelizmente, nós temos observado hoje quantos maus testemunhos, quantas coisas têm acontecido, né? Quantos escândalos têm acontecido, isso tem enfraquecido o povo. As pessoas às vezes ficam querendo vir à igreja, mas eu não vou porque eu fiquei sabendo que fulano de tal fez isso, mas fulano de tal faz isso, faz aquilo. Meu irmão, nós precisamos fazer como Paulo, o apóstolo Paulo. Abra sua Bíblia, por favor, lá em Filipenses, no capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículo 13, diz assim, irmãos, olha o que Paulo ele fala, irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço,
E é que, esquecendo-me das coisas que o quê? Que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim. 14. Prossigo para o quê? Para a flecha, ela prossegue para onde? Para o alvo. Amém? Olha o que Paulo diz: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. Em Cristo. Então você tem que prosseguir para onde? Por quê? Porque você é uma flecha nas mãos de Deus. Então você tem um destino. Você tem um alvo. Amém? Mas e se acontecer, pastor, isso e aquilo outro? Meu irmão, você tem um alvo. Olha o que diz o finalzinho aqui. Pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, precisamos prosseguir. Precisamos prosseguir. Quantas pessoas se deixaram parar pelo Covid, sim ou não? A pandemia chegou, as pessoas, estou com medo do Covid. Parou de prosseguir. A gente nem sabe se vai ver mais essa pessoa aqui de volta. Né? O pessoal já estava desanimado mesmo, aí veio a pandemia, já peguei carona e esfriei e desviei. Aí chega um monte de gente aí, tem um monte de gente se dizendo, os donos da verdade, dizendo que não precisa ir na igreja. Não, precisa ir na igreja não, irmão. Não, esse negócio de pastor, eu estou ouvindo isso direto, as pessoas aí fora falando. É ou não é? Não, esse negócio não existe não, irmão. Esse negócio de igreja somos nós somos o templo. E não sei mais o quê, e não sei mais o quê. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos dar ouvido à palavra de Deus, buscar a Deus em fervor mesmo. O Paulo falando a Timóteo, ele diz que haverá, nos últimos dias, haverá tempos trabalhosos, tempos difíceis. E é verdade, tempos difíceis. Se está difícil, meu irmão, buscando a Deus, imagine se nós abandonarmos a fé. Imagine se nós prostrarmos. Não, nós precisamos buscar o Senhor mesmo. Independente do que vai acontecer. Independente se as circunstâncias estão favoráveis ou não. Independente se tudo está dando certo ou não. Paulo não olhava para essa situação. Nós precisamos olhar para o exemplo do apóstolo Paulo, que em todas as circunstâncias ele estava ali com Jesus. Olha, ele estava buscando mesmo, com fervor. Ah, mas e se for tomar uma quarentena de chicotada? Não, eu estou dentro. E se for para a prisão? Ali eu vou louvar o Senhor, vou adorar o Senhor. Amém? E Deus, ele vai enviar terremoto, Deus vai fazer o que for para te tirar dessa situação. Mas você precisa estar colado com Ele. Você precisa estar o quê? Fechado com Ele. Amém, igreja? Nós não podemos ficar em cima do muro. Olha, uma hora eu estou na fé, outra hora eu não estou na fé. Ah, pior que eu escutei isso. Isso me enfraqueceu. Não, se a gente escutar a palavra de Deus, nós só vamos ser fortalecidos. O problema é que às vezes nós damos ouvido coisas que nos tiram da fé, nos desanimam. Quando a pessoa vem falar alguma coisa que eu vejo que eu já corto logo. Eu não quero dar ouvido. Não quero dar ouvido. Uma certa ocasião, eu lembro que assim que eu iniciei a minha caminhada cristã, eu ouvi um pastor falando que ele estava contando que havia umas formiguinhas e elas precisavam escalar um coqueiro, e nenhuma conseguia. Aí uma voltava, e a outra, e voltava, e a outra, e todo mundo falando, tu não vai conseguir, e elas voltavam, e não conseguia escalar aquele coqueiro. Aí uma subiu, conseguiu, e eles falaram, poxa vida, mas essa formiguinha é valente, ela conseguiu. Será por que ela conseguiu? Ela era surda, ela não dava ouvido àquela multidão que falava que ela não ia conseguir. E na nossa vida não é diferente. Às vezes, irmãos, eu tenho observado muitas pessoas
que tudo que vai fazer, ela tem que o quê? Falar, sim ou não? Ó, eu vou fazer isso, eu vou bater laje na minha casa. Ó, eu vou trocar de carro. Eu vou fazer isso. A pessoa, aí acontece alguma coisa na família, né? A pessoa fica doente, aí gasta o dinheiro que ia fazer. Ah, não sei por que não consigo fazer isso. É porque a pessoa fala tudo que vai fazer. Tudo. Né? Ao invés dela orar ao Senhor, falar, Senhor, se for da tua vontade, eu vou fazer isso. E quando as pessoas vê, você já fez. Aí a pessoa, às vezes, fulano fez e não falou nada. Para que você precisa falar? Você não precisa falar. É você e Deus. Existem muitas pessoas sendo paralisadas por isso. Tudo que vai fazer. Ó, vou fazer um concurso aí. Ó, eu estou estudando para a prova tal. Estuda quietinho. Fica tranquilo. Você e Deus. Deus vai te honrar. Amém? Porque tem muita gente que não consegue e joga cal na fé do outro. É muito difícil, meu irmão. Quando eu fui tirar minha habilitação, aí eu morava perto de Juiz de Fora. E Juiz de Fora era o lugar mais terrível de tirar uma carteira. Porque o pessoal falava que era muito difícil. Né? Meu irmão, lá é difícil, lá é assim. Aí um dia, a gente conversando, aí eu falei com um pastor assim, pastor, eu vou tirar minha carteira. Ele falou para mim assim, aonde, meu filho? Eu falei, em Juiz de Fora. Ele falou, tira não. O pastor falou para mim, tira não. Eu falei, por quê, pastor? Ele falou assim, lá é muito difícil. A minha esposa falou assim, pastor, o senhor me perdoa de eu te falar? Ela estava no carro. Mas quando Deus quer honrar, não tem esse negócio difícil não. E Deus vai honrar meu esposo. Amém? Aí, eu fui, fiz os exames tudo certinho, passei de primeira. Amém, igreja? E foi bênção, porque foi muito... Para mim, eu virei a noite toda trabalhando, saí, viajei para Juiz de Fora. Cheguei lá cansado. E os dois policiais que estavam lá começaram a me botar terror. Assim que eu entrei no carro, eles começaram a querer me colocar terror. Eu pensei assim, Senhor, se for da tua vontade, vou tirar essa carteira. Se não for, amém. Né? Aí comecei a conversar com eles, saí no percurso, deu tudo certo. Ele falou comigo, muito, você está de parabéns. Eu falei, você está muito bem, porque você trabalhou a noite toda e não perdeu um ponto aqui. Aí eu cheguei e falei com a minha esposa, falei, aí, passei. Ela falou assim, tá vendo, Fábio, quando Deus quer fazer, não importa se é difícil, se é fácil. É Ele que vai fazer. Amém? Graças a Deus. Amém. Fica de pé, por favor. Em nome de Jesus, fica de pé.